abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Não se esqueçam, nas terças-feiras nós temos reunião de oração, às 8 horas da noite. Na quinta-feira temos um culto abençoado. E lembrando vocês que nessa quinta-feira agora, eu quero fazer um culto especial, até porque a quinta-feira já se tem como prática um culto voltado mais à família. E eu quero fazer uma unção das famílias na quinta-feira, tá? Quinta-feira nós vamos ungir as famílias aqui. E você que costuma vir na quinta, eu sei que são pouquíssimos que vêm na quinta, mas você que costuma vir, venha e convide alguém para estar conosco. Em nome de Jesus, que nós estaremos ungindo juntamente com os obreiros aqui, todas as pessoas e as famílias inteiras. E faremos uma oração de intercessão poderosa por cada um deles aqui, em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, meu Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque quando o Senhor quer falar conosco, é necessário que nós estejamos totalmente, meu Pai, voltados para ouvir a tua voz. Estejamos, Senhor Deus, inclinados para ouvir. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua voz se faça ouvir aqui hoje, o nosso coração seja curado, restaurado, e saiamos daqui, Senhor Deus, em o nome de Jesus, rompendo com laços do passado, para vivermos o melhor que o Senhor tem escrito para nós, em nosso futuro. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Segure sua Bíblia em sua mão e vamos juntos declarar: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Declare: eu nunca mais serei preso a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. As crianças estão ganhando da gente, né, irmãos? Pode sentar, por favor, tome o seu assento, por gentileza. As crianças são uma bênção. Não sei se você já parou para pensar, por que razão será que nós temos tanta dificuldade em lidar com o nosso passado? Uma vez que o passado, que é passado, já ficou no passado, e grande parte dessas coisas do passado já não tem mais nenhum poder influenciador em nossas vidas de maneira prática, por que é que nós ainda talvez temos dificuldade em lidar com muitas dessas coisas? E por que essas coisas, na grande maioria das vezes, principalmente aquelas que têm um valor significativo mais acentuado, por que elas tendem a nos incomodar tanto? Por que nós temos tanta dificuldade em lidar com as coisas que estão relacionadas ao nosso passado? Essa semana eu li um artigo de uma revista muito conceituada, norte-americana, muito bem conceituada, Nature Communications. E nessa revista, nesse artigo, os autores disseram o seguinte: eles falando a respeito das reações do cérebro no tocante ao passado, para você entender, foi feito um estudo, e neste estudo, dentre muitos outros estudos que a gente estuda e lê a respeito, esse me chamou a atenção pela forma como esse estudo foi elaborado. Eles vão descobrindo, passo a passo, de que forma o cérebro responde às questões de memória, de que forma acontece o trabalho na nossa mente, isso fisiologicamente, bioquimicamente falando, quais são as reações que ocorrem ali dentro, e é extremamente interessante. Se você nunca leu artigo sobre isso, ou alguma coisa simples sobre isso, não artigos científicos mesmos profundos, mas rasos, aqueles que são escritos para o público que não é da área, leia para você ver, e você começa, na curiosidade dessa leitura, o
quão curioso e interessante é, você vai vendo o quão glorioso e tremendo Deus é e como a ciência prova a grandiosidade de Deus. E nesse estudo, irmãos, que me chamou muita atenção, eles concluíram que o cérebro humano, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível e notória de reviver os eventos do passado em sua totalidade. O nosso cérebro consegue reviver eventos do passado, principalmente os eventos que têm um valor significativo, como eu disse anteriormente, maior. E essas lembranças, elas são revividas em sua totalidade. Por que isso me chamou muita atenção? Por uma razão muito simples. Quando o escritor do artigo fala sobre a totalidade daquilo que se vivencia do passado, referindo-se ele à capacidade cerebral de fazer isso, o que me chama a atenção é justamente o fato de que nesse bojo da totalidade vem junto pessoas, lembranças de lugares, eventos isolados, simples ou mais complexos, e juntamente com tudo isso, o mais importante, sentimento. É interessante, irmãos, como que algumas coisas marcam a nossa vida. Sejam músicas, situações, cheiros. Já aconteceu com você isso? Quando eu sinto, irmãos, eu vou contar a vocês um testemunho agora. Um testemunho, só uma história. Quando eu sinto cheiro de pão com margarina, tem que ser com margarina, tá? Sem margarina não faz efeito. Quando eu sinto o aroma do pão com margarina mergulhado no leite com café, você gosta ou não? Eu gosto demais. Até hoje. Quando eu sinto o cheiro, todas as vezes, a minha mente é levada para São Paulo, onde eu fui criado, no Grande ABC, na casa onde eu morava, no ambiente onde eu morava, eu me vejo lá dentro de casa, sentado na frente da televisão, com um pano em cima do meu colo, comendo pão mergulhado no café com leite com margarina e assistindo o Pica-Pau. Você entendeu? Todas as vezes. Esses dias eu fui na casa do meu pai e da minha mãe, irmãos, e eu tentei reviver a situação. Sentei lá, pus o pano aqui, peguei o pão e fiquei lá. E é muito interessante porque é uma coisa que marcou a minha vida, uma coisa boa. Eu amo lembrar disso. Porque era uma coisa muito boa. Minha mãe sentava comigo na sala e ela assistia comigo. Ela nem gostava muito de assistir o Pica-Pau, mas ela, por gostar de mim, ela sentava ali para me acompanhar nos desenhos. E eu, quando paro para pensar nisso, irmãos, e lembro disso, eu penso que todos nós, na verdade, temos elementos desencadeadores de situações do passado. Todos nós. Música. Quando você escuta uma música, quando você era jovem, você escuta a melodia daquela canção, aquela música, sua mente é arremessada para aquele tempo, para aquele momento. E a música, o cheiro, isso tem muita influência, muito poder para nos fazer lembrar de coisas boas, mas também de coisas ruins. Agora perceba você como que o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de vivenciar a situação na totalidade. Você vivencia aquela situação, inclusive aquele sentimento, seja ele bom ou ruim. É claro que hoje aqui eu não quero falar sobre você esquecer as coisas boas da tua vida que passaram, nem vem ao caso. Mas eu me refiro àquilo que serve como obstáculo obstrutivo da sua caminhada com Deus rumo a sonhos e projetos do futuro que ainda têm sido travados por questões relacionadas ao teu passado. Quando eu olho para o texto que Paulo escreveu, e eu quero dar uma corrida aqui, senão não vai dar muito tempo de falar sobre tudo, apesar que nós estamos na parte 1 ainda, tá? Na quinta-feira e domingo que vem nós vamos falar sobre a parte 2 dessa mensagem, porque entra muitos mais assuntos importantes, e eu quero falar especificamente sobre a vida de um rei chamado Ezequias, que viveu muito bem essa realidade do passado, e de que forma ele se desprendeu, ele se rompeu, ou melhor, ele rompeu a sua vida do seu passado. Mas voltando ao nosso raciocínio aqui, nessa primeira parte, Paulo disse no versículo que nós lemos no capítulo 5, 17 de 2 Coríntios, e nada podia ser mais claro do que um texto desse: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem.
o texto já está implícito nele o que nós precisamos entender. Mas me chama a atenção uma tradução mais contemporânea, que é a tradução da Bíblia Viva. Irmãos, no domingo passado, a pastora Lucilene fez a leitura na Santa Ceia do texto de Coríntios, capítulo 11, verso 23, o texto da ceia que nós costumeiramente lemos. Ela fez a leitura na Bíblia Viva e eu achei lindo ela ter feito aquilo. Eu nunca tinha visto alguém ter essa ideia. E como aquele texto fica muito bem mais explicado quando nós lemos na Bíblia Viva. Porque na tradução mais antiga da Bíblia, para o português, algumas palavras não são de uso do nosso cotidiano. Não usamos determinadas palavras, certo? Por exemplo, vós, convosco, essas palavras nós não usamos. E quando você lê uma tradução como a Bíblia Viva, fica muito mais claro. E essa tradução, tem ali, né? Essa tradução, ela diz assim, ó. Quando alguém se faz cristão, olha só, irmãos, que é quando você aceita Jesus, você entrega a tua vida para o Senhor. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Há uma novidade de vida presente em você. Você já não é mais a mesma pessoa. Olha o que ele diz, já não é mais a mesma. Eu amo essa tradução aqui. Ela já não é mais a mesma. Algumas coisas mudaram. Deixa o texto ali um pouquinho. Eu preciso comentar uma coisa interessante, uma coisa importante aqui, melhor dizendo. Ele termina dizendo que essa pessoa teve uma nova vida. Eu comentava hoje pela manhã o seguinte, que quando nós compramos um carro novo, ele vem com a quilometragem praticamente zerada. Geralmente está ali. Quando eu comprei o primeiro carro zero lá atrás, que eu tive a oportunidade, eu lembro que ele veio com 9 quilômetros, que é exatamente o que eles fazem o teste no carro, né? O pouquinho que o carro anda tinha 7 ou 9, se não me engano. Mas ele vem praticamente zerado. E você então começa a andar com o carro e ele começa a aumentar a quilometragem. E não depende de quanto tempo você tem o carro, depende do quanto você roda. Tem carro que tem 1 ano, mas tem já 50, 70 mil rodado. Porque o cara anda demais, trabalha com o carro e assim por diante. Eu conheço algumas pessoas, irmãos, que são jovens na idade, mas são bem rodadas. Já viu gente assim ou não? Tem gente que é jovem. O cara é novo, mas é um cara bem rodado. Ele é uma pessoa já cabeça, uma pessoa centrada, uma pessoa responsável, embora talvez seja muito jovem. Enquanto outras pessoas talvez estão lá, são bem mais velhas, mas são pouco rodadas. E talvez não tenham tanta maturidade assim. Mas enfim, o que me chama a atenção é o seguinte, que quando nós começamos a nossa vida com Deus, o que acontece conosco, irmãos, é o seguinte, esse velocímetro da tua existência, eu creio nisso, o teu velocímetro é zerado e Deus começa a sua vida do zero. Quantos creem nisso com glória a Deus? Ele começa a tua vida do zero. Ele pega o teu passado. Deus não vai eximir por completo o teu passado, até porque muitos fatores do teu passado vão servir para você não cometer mesmos erros, para você amadurecer em outras áreas da sua vida e reconhecer algumas coisas que sem a lembrança daquele passado, você não conseguiria amadurecer certas áreas. Porém, Deus não terá nenhum problema com o teu passado. Não vai. Porque o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, ele zera o teu velocímetro para você começar do zero novamente e restabelecer a tua vida com Deus. E quando Deus zera o nosso velocímetro, irmãos, e nos permite recomeçar, Ele espera de nós uma decisão dentro do que eu estou dizendo aqui. Ei, não se lembre do que aconteceu lá atrás, não fique considerando isso não. No versículo que nós lemos aqui na tradução da Bíblia Viva, a maneira como o escritor coloca as palavras, irmãos, mais claro que isso é impossível. Quando alguém se torna cristão, ela se torna uma pessoa totalmente nova por dentro. E vale a pena lembrar de um fator importantíssimo também. Esse texto de 2 Coríntios 5,17, e eu digo isso por experiência própria, durante muito tempo esse texto, ainda nos dias de hoje, ele ainda é usado, infelizmente, por pessoas que têm os seus valores religiosos muito potencializados. Eu digo religiosos, não espirituais. Muito potencializados. Então eles usam um texto como esse, por exemplo, para colocar elementos de proibição na vida das pessoas, como se não pudesse isso, porque isso aqui é coisa da velha criatura. Não pode aquilo, porque aquilo é coisa da velha criatura. Mas não é bem isso só que Paulo está dizendo. É óbvio que existem coisas em nossa vida, irmãos, que nós vamos precisar tirar para que nós possamos viver uma nova vida.
Há coisas em nossa vida que nós vamos precisar deixar de lado. Durante muito tempo a igreja trouxe uma série de ideologias bastante críticas. Eu estou só abrindo um parênteses, tá? Prometo que eu já vou fechar esse parênteses aqui. Eu já abri e já vou fechar. Eu só abri e já vou fechar. Muitas situações bastante ruins a igreja enfrentou em função disso. E muitas pessoas, irmãos, encaravam espiritualidade como, por exemplo, deixar de ir num parque de diversão. Algumas pessoas encaravam como espiritualidade vivenciada o fato de não assistir um jogo de futebol, o fato de não poder assistir um filme, claro que desde que não afira os nossos princípios morais. Muitas pessoas, irmãos, trataram a espiritualidade de maneira muito errônea, com base em textos como esse. Mas será que é só isso que Paulo está dizendo? Muitas pessoas talvez deixaram até de assistir televisão. Não estão perdendo muita coisa com isso não. Dependendo do programa, meu irmão, é melhor que não assista mesmo. Muitas pessoas deixaram muitas coisas, a secularidade em relação à música, tudo bem. Só que muitas pessoas não entendem que provavelmente, ou talvez, na vida de muitas delas foi deixado isso, mas ela continua comentando mal de outras pessoas. Ela continua odiando as pessoas que fizeram mal para ela. Ela continua não perdoando, e essa velha criatura do qual Paulo está falando, é a velha criatura, irmãos, que se corrompe pelas concupiscências, os maus desejos do engano, que estão voltados ao orgulho, à autossuficiência, à arrogância e ao distanciamento de Deus, e não os podes e os não podes da vida. Será que pode? Será que não pode? Será que eu posso ir no cinema? Será que eu posso ir no parque? Será que eu posso assistir esse programa? Será que eu isso? Será que eu aquilo? Não é isso somente. Está muito mais voltado a fatores intrínsecos espirituais. E Paulo está nos deixando muito claro uma coisa, irmãos. Aquilo que diz respeito à nossa realidade hoje, precisa sim, hoje, para nós vivermos uma vida bem com Deus, estabelecida com Ele, nós vamos precisar deixar muitas coisas. E muitas coisas do qual Ele está dizendo, irmãos, são o orgulho. Nós precisaremos deixar o egoísmo. Precisaremos deixar esse senso de amor próprio intenso, sem olhar para o outro, de maneira que nós só pensamos em nós mesmos. E isso vai ter que ser deixado. Enquanto isso não é deixado, nós acumulamos sofrimento desnecessário. E queremos a bênção de Deus, mas a bênção de Deus não vem. Irmãos, preste muita atenção nisso. Quando você olha para Deus, você honra Ele e faz exatamente o que as Escrituras dizem, o que Jesus nos ensinou a fazer, como o primórdio dos mandamentos, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E primeiro, claro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua força. Quando nós entendemos esse princípio, a nossa vida entra no trilho da vontade de Deus. E quando você entra nesse trilho, você então começa, por mais que muitas vezes, irmãos, esse trem, ele desencarrilhe um pouquinho, porque você não é perfeito, mas imediatamente ele volta ao lugar. Ele não fica lá. Quando você percebe que você talvez distratou alguém ou foi egoísta e pensou somente em você naquela situação, você pode até ter errado, mas você volta imediatamente. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo e esse Espírito, ele convence você daquilo que você precisa corrigir na sua vida. Porque isso que te afasta do trilho, sempre são fatores que você resgatou lá do passado e está talvez vivenciando novamente. Vícios, sentimentos que não deveriam ser abrigados aí dentro e tantas outras coisas que eu poderia dizer. Cada um de nós tem a sua realidade, você tem a sua. E só de eu falar o que eu estou dizendo aqui, muitas coisas já vieram à sua mente. E hoje eu gostaria de pedir uma coisa para você, importantíssima, tá? Antes de nós continuarmos aqui. Que hoje seja uma noite em que você faça uma autorreflexão e não uma reflexão a respeito do outro. Porque talvez enquanto eu estou dizendo, na tua mente passa um, passa outro, passa aquele outro. Você pensa, como essa pessoa precisaria estar ouvindo isso? Se essa pessoa não está aqui, é porque provavelmente não era a hora dela ouvir isso. Mas se você está aqui, é bem provável que é você quem precisa ouvir isso, em nome de Jesus. E quantos entendem isso, digam glória a Deus. É você quem precisa ouvir isso, então recebe. Recebe no teu coração e seja mudado e moldado por Ele, porque Ele te ama. Deus jamais vai deixar de corrigir as pessoas, os filhos a quem Ele ama. Pode ter certeza disso. No livro de Isaías, no capítulo 43, no verso de número 18, Deus falando ao povo de Israel, e que povo, irmãos, que sofreu nas mãos dos seus inimigos, mas não porque Deus queria que eles sofressem, porque vez por outra eles tomavam a decisão de se afastarem de Deus, e viviam sofrendo. E nesse contexto aqui, Deus está dando um recado ao povo de Israel.
ao povo eleito por Deus. E essa palavra vem a nós, irmãos, com a mesma intensidade. É a mesma coisa. Ele diz assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Perceba que essa palavra tem um teor imperativo. Deus está dizendo, não vos lembreis das coisas passadas. Não fique martelando culpa naquela pessoa que te machucou, mas pediu perdão para você. Não fique intensificando nesta pessoa culpabilidade, uma vez que ela já se humilhou e disse a você que ela não quer cometer mais o mesmo erro, que ela está em busca de uma transformação. Não jogue ou lance em rosto, jamais, algum tipo de situação que lá atrás te machucou tanto. Eu acho que foi na quinta-feira que eu comentei, que no momento em que o casal briga, no momento em que o casal entra num momento conflituoso, é incrível, quando o conflito é mais intenso. Não aqueles conflitozinhos normais, conflito em casal tem sempre, normal. Os conflitos, irmãos, de ideias, são duas pessoas diferentes, obviamente. Mas existem conflitos mais atenuados, em que o casal começa a levantar a voz um com o outro, e um tenta ganhar e o outro não consegue, e quando percebe que está perdendo, já entra, e vai, aquela briga vai se intensificando, e de repente, um dos dois lança em rosto aquilo que aquela pessoa fez lá atrás. Isso aí é praxe. Como a gente já atendeu muito casal, eu já atendi muitos casais, 100% dos casos acontece isso, 100%. De repente vem aquilo, mas lembra daquilo? Por que que vem isso? Eu vou explicar para você por que que vem. Ah, mas ninguém mandou me ofender, ninguém mandou ser resistente, jogo na cara mesmo. Eu quero falar uma coisa para você. Quando a Bíblia diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, é melhor você começar a levar isso mais a sério. Porque uma vez que você disse assim, ó, estamos resolvidos nesse problema, não falamos mais a respeito disso. Ah, mas foi na hora da raiva. Os teus sentimentos, e isso também faz parte do aprendizado e maturização, os meus sentimentos não podem definir as minhas reações. Não. Se os meus sentimentos definem as minhas reações, eu viro um animal. Irmãos, isso é muito grave. Você não sabe, talvez, aquilo que você seria capaz de fazer numa situação em que você estivesse totalmente fora da tua razão. E isso é muito sério, irmãos, muito grave. É por isso que quando nós somos direcionados por aquilo que nós sentimos, nós estamos correndo, nós estamos numa linha de risco muito grande. E quando nós lidamos com situações, por mais ferida ou mais difícil que isso seja, e a ferida que esteja causando no momento, aquilo do qual talvez eu estou querendo lançar em rosto já foi resolvido. Já foi resolvido. Eu não preciso falar sobre isso novamente. Mas a primeira coisa que vem na cabeça do indivíduo é isso. E não tenha dúvida de que isso é uma luta espiritual grande, de que existe toda uma maquinação espiritual por trás de tudo isso. Não tenha dúvida disso.